Olá, voltei novamente para ler o último capítulo do livro do Augusto Cury, A Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. E a gente vai para o capítulo 15, uma grande reflexão para todo mundo. Para mim também, porque eu estou lendo junto com vocês, e no final eu vou falar um pouquinho. Se não demorar muito, né, a leitura, mas eu gostaria muito depois no final comentar o livro, tá? Vamos lá. Como gerenciar o síndrome do pensamento acelerado, parte 2. Quinto, reciclar as falsas crenças. As falsas crenças são muito mais poderosas que eventuais pensamentos, emoções angustiantes. Esses últimos podem ser construídos a partir de pequenas plataformas de janelas tensionais, enquanto as falsas crenças são núcleo killer de habitação do eu portanto, geram verdadeiros masmorras. Exemplos de falsas crenças: sentimento de incapacidade, complexo de inferioridade, timidez, conformismo, necessidade neurótica de ser perfeito, autocobrança, pensamento convicto de que está programado para ser deprimido, ter fobia social, dependência, ansiedade. Há pessoas complacentes com as outras, mas implacáveis consigo mesma. Vivem se punindo, pois têm a necessidade ansiosa de ser o melhor profissional, o melhor amigo, o melhor pai ou a melhor mãe. Há outras que acreditem que serão tímidas a vida toda, que terão dificuldade de falar em público e debater ideais, as que pensam que estão condenadas a ser depressivas ou conviver com a sua claustrofobia para sempre. Há poucas dessas pessoas são seres humanos maravilhosos, inteligentes, generosos, mas não para si. Vive em cabalouço que muitas vezes foram criadas por elas mesmas. O pensamento, como estudamos, por ser virtual, faz da verdade um fim inatingível. Porém, as falsas crenças têm o poder de transformar a irrealidade em verdade absoluta, criando prisões psíquicas para o eu que podem pendurar por toda a existência. Por produzirem cárceres psíquicos, tais crenças irrigam o ASPA. O eu autossabotador dessas pessoas está sempre contribuindo armadilhas para que elas vivam como miseráveis, ainda que sejam admiradas socialmente. Aplicar a técnica do DCD diariamente sobre as falsas crenças é vital para reeditar os núcleos doentios da habitação do eu. Outra técnica poderosa é a mesa redonda do eu. Nessa técnica, o eu reúne-se todo dia no silêncio da nossa mente, com as nossas falsas crenças. E nessa reunião estabelece um alto diálogo contundente, ou melhor, uma conversa franca, sincera, honesta, um debate com as mentiras, conceitos distorcidos e paradigmas infundados das falsas crenças. A técnica DSD é feita nos focos de tensão, quando as emoções e os pensamentos perturbadores produzidos pelas falsas crenças estão em cena. Já a técnica da mesa redonda do eu é realizada fora do foco
de tensão, quando o monstro está hibernando, ou seja, quando o núcleo killer não está aberto à técnica do DSD. Reidica da janela killer é a técnica da mesa redonda, do eu constrói janelas lights, paralelas ao redor do núcleo traumático. Essas duas técnicas são poderosas para quem sair da plateia, entra no palco da própria mente, exercer os papéis solenes de gerenciar pensamentos, proteger a emoção e filtrar os estímulos estressantes. A técnica 6. Não ser uma máquina de trabalho ou mais eficiente no leito de um hospital. A sexta ferramenta para aliviar a síndrome do pensamento acelerado vai ao encontro das pessoas mais realizadas profissionalmente. Como comentei, os melhores profissionais não param nunca. São viciadas em trabalho, em realizar atividades, em construir e inventar. Ser empreendedor é vital para ser um construtor de projetos, mas ser empreendedor em excesso é a melhor forma de destruir a sua própria saúde emocional. Parece que esses profissionais desejam ir embora, não conscientemente, ser os mais ricos do cemitério. Sabem claramente que são mortais, mas vivem como se fossem eternos, como se fossem viver milhares de anos. Não há dúvida de que alguns momentos em nossa história profissional temos que nos sacrificar, aproveitar as oportunidades, trabalhar muito, inclusive em feriados e finais de semana. No entanto, esse sacrifício tem de ser temporário, durar meses ou máximo alguns anos. Ninguém é inatingível. Alguns trabalhos excessivamente durante décadas, mas não para ter lucro, e sim para suprir as necessidades dos outros, enriquecer o seu sentido essencial. Há religiosos, filantrópicos que se doam muito para os desvalidos, o que é nobre, mas ainda que sejam felizes em ajudar os outros, o preço é alto. O altruísmo não administrado é desgastante. Não é possível doar-se excessivamente e ter um cérebro intacto. Mesmo uma mente brilhante, como a do mestre dos mestres, sofreu há 2 milênios um desgaste emocional sem procedência. Em sua última noite, uma análise psicológica e não teológica do seu comportamento demonstra que ele antecipou o drama que teria no dia seguinte. Preparou-se para suportar o insuportável e, por fim, hiperacelerou seus pensamentos e teve hematitrose, suor sanguinolento, um sintoma raro produzido por um estresse violentíssimo, quase um infarto. Antes de morrer sobre a madeira, antes a sentença romana, não, mas se curvou à ansiedade, protegeu sua emoção, gerenciou seus pensamentos e fez poesia no caos. Centenas de milhões de pessoas que o valorizaram nas mais diversas religiões, muito provavelmente não estudaram os mecanismos mentais que ele utilizou nos focos de tensão.
Não poucos vivem na lama da ansiedade. A utilização desses mecanismos explica sua fenomenal capacidade e lucidez para resgatar seus alunos mais cultos no exato momento em que esse o traía. Ele teve a coragem de chamar Judas de amigo e fazer uma pergunta. O que, como vimos, é o princípio da sabedoria da filosofia. Amigo, para que viestes? Isso indica que ele tinha medo, não de ser traído, mas de perder um amigo, que o mestre era esse que investia tudo o que tinha em quem decepcionava. Infelizmente, Judas entrou numa janela killer, duplo P, que lhe gerou intensa culpa. Fechou-lhe no circuito de memória e sequestrou seu eu no único lugar que jamais deveria vender sua liberdade. Judas tinha vocação social, seria ajuda dos outros, mas quando precisou se proteger, falhou. Foi um carrasco de si mesmo. Muitos cientistas passam a vida pesquisando dia e noite para produzir conhecimento, incluindo vacinas e aliviar o sofrimento dos outros. Possuem uma motivação incontrolável para contribuir com humildade. No entanto, não gerenciam o seu estresse nem se protegem. Fecham-se em seu mundo e não pouco adoecem. Com muita humildade para produzir Freminde, um programa mundial gratuito lançado nos Estados Unidos para mestrados, doutorados e líderes de mais de 30 países e que contém doses, ferramentas para contribuir para o desenvolvimento de uma mente livre e de uma emoção saudável. Tive que trabalhar em muitos finais de semana e abrir mão de horas de descanso, inclusive durante as festas de final de ano, mas estava consciente de que era algo temporário e por uma boa causa. Há muitas classes fundamentais e profissionais voltados para a sustentabilidade de funcionamento da sociedade, que têm uma sobrecarga de trabalho inumana. Entre elas, gostaria de ressaltar duas: o dos juízes, magistrados e dos promotores de justiça. E surpreendente que os governos federal e estaduais do país não atendem para a qualidade de vida desses diletos profissionais. Os juízes parecem enxugar o gelo sobre o sol do meio-dia, numa sociedade conflituosa que, vitimada pelo SPA e pelas armadilhas da mente, tem pouca habilidade para proteger sua emoção e resolver conflitos conflitos pacificamente, optando por instrumentos jurídicos processuais. São mais de 100 milhões de processos no Brasil, para que um número inexpressivo de menos de 20 mil juízes, inconstáveis, magistrados, juntamente por serem altruísta, destrói a sua saúde física e emocional, trabalhando à noite, sacrificando suas famílias, seus finais de semana e até seus feriados. Muitos deles, além disso, sofrem com ameaças externas, mas o primeiro é o pior inimigo, é o mesmo que vem de dentro, decorrente e esmagamento da qualidade de vida pela sobrecarga de trabalho intelectual e exercido.
A síndrome do pensamento acelerado os leva a ter fadiga ao acordar, cefaleia, dores musculares, ansiedade, sofrimento por antecipação, transtorno de sono, déficit de memória. Como teremos uma sociedade justa e fraterna se somos injustos exatamente com aqueles que se carregam de fazer justiça? É necessário dar atenção a todos os profissionais do sistema judiciário. Preocupa-se com o bem-estar dos outros? É uma boa forma de minimizar os fantasmas que criamos. E é um privilégio de uma obrigação nos doar socialmente, já que é essencial para a sobrevivência, é gratuito. O ar, o pulsar do coração, o círculo da glicose e de mais de 3 trilhões de células que constituem o corpo. Todavia, quem se preocupa com a dor do outro tem de gerenciar seus pensamentos com maior eficiência, pois o altruísmo, como dizem sempre, cobrará um preço psicomático alto e um dos mecanismos que mais podem aliviar a SPA e nos proteger e a diminuição ao máximo da expectativa do retorno. Ninguém pode nos frustrar mais do que as pessoas a quem nos doamos. Sobre o ângulo estritamente profissional, o problema é que pessoas muito eficientes e responsáveis são irresponsáveis com a saúde emocional. Não desligam nunca, não se deletam com êxito. Quanto maior for o êxito financeiro, mas elas querem trabalhar. Quando alcançam o pódio, sua alegria dura pouco, pois logo mergulham em outra jornada. Se as colocarmos numa varanda para contemplar o belo por uma ou 2 horas, sentem tédio. Não conseguem desacelerar. Escrevo as últimas palavras desse livro na República Tcheca, pois em que sou publicado em Praga a riqueza cultural e arquitetônica é impressionante, mas reparo que japoneses, chineses, alemães, americanos com perfil executivo estão tenso, têm o andar apressado, não se acalmam, querem visitar ao máximo os lugares, tirar rápidas fotos, mas não param para observar atenta e demoradamente a história, as lágrimas, os pesadelos, os sonhos por detrás dos monumentos. Muitos parecem não estar de férias, mas consumindo produtos turísticos. Terminam nas mais cansada do que quando se iniciaram. Férias para serem férias, para valer, devem limpar a mente, tranquilizar a emoção, ter doses elevadas de prazer, sono, reposição, energia e descanso. No final eu falo. 7. Não ser a máquina de informações. Na atualidade, qualquer computador, por mais lento que seja, ter incapacidade de armazenar e resgatar mais informações que os cérebros mais geniais. Mas não é a quantidade de dados que dá a relevância da criatividade, da eficiência intelectual. Minha teoria não contempla apenas a formação do eu, mas também o processo de formação de mentes brilhantes. Estou convicto de que a ousadia,
autocrítica, a resiliência, a autoconfiança, a autoestima, a imaginação, o raciocínio multifocal, o raciocínio esquemático e a capacidade de abrir o máximo de janelas nos focos de tensão são mais importantes para a produção de novas soluções, de inovação, de respostas brilhantes no que supermemórias saturadas de dados, computadores que formaram com um excelente programa um super banco de dados, pensadores que formam com um bom banco de dados e com dose elevada das funções mais complexas de inteligência. Quem não seleciona livros, textos, técnicas, cursos, artigos, tem duas grandes possibilidades de expandir a síndrome do pensamento acelerado e bloquear sua criatividade. Lembre-se de que Einstein, Freud e tantos outros produtores de conhecimento tinham menos dados em sua memória que a maioria dos seus discípulos das gerações seguintes. Então, como foram tão longe? Eles reciclaram suas falsas crenças, os seus sentimentos de incapacidade, fizeram a técnica do DSD. Instintivamente eram perguntadores criativos e determinados. Além disso, foram destemidos, intuitivos, imaginativos, mentalmente livres. Claro que falharam muito, tiveram noites de insônia, foram zombados, excluídos, desacreditados. Mas quem vence sem crise é acidentes, vence sem glória. 8º, não ser um traidor de qualidade de vida. A 8ª e última técnica para aliviar o SPA está ligado a um erro dramático. Antes de discorrer sobre ele, permita-me perguntar: você já foi traído de alguma forma? Eu já. E você? Não poucos de nós já foram traídos. Só os amigos nos traem, os inimigos nos decepcionam. Olha, só as pessoas a quem nos doamos muito podem nos ferir tanto. E você, já traiu? Não sei, acho que já. Talvez fizemos inibidos em responder, mas sinceramente, todos nós já traímos. E, o que é pior, traímos aquilo que é mais relevante para ter uma mente livre de uma emoção saudável. Traímos o nosso sono, nossos finais de semana, nossas férias, nosso relaxamento. Traímos o tempo precioso que poderíamos gastar conosco, fazendo uma higiene mental, reciclando nossas falsas verdades, nutrindo-nos com prazeres de viver como somos traidores. E a nossa traição não para por aí. Traímos o diálogo com as pessoas que nos são mais caras. Traímos o tempo com os nossos filhos, amigos, cônjuges ou parceiros. O diálogo entre duas pessoas é a melhor forma de transferir o mais notável legado da nossa experiência. E a transferência desse legado é fundamental, não apenas para aliviar o SPA, mas também para licenciar as relações de sabor à existência. Apesar de ter tratado muitos pacientes e conhecer muita gente, não perdi o prazer de dialogar. Cada ser humano é independente de seus status social e cultural, e qual fragmento seja emocionalmente, é um mundo de ser descoberto, um universo de ser explorado.
Acho estranho as pessoas quando estão num elevador não olhem para a face um das outras, e sim para o número dos andares. Todos temos necessidade de dialogar, porém nos escondemos com facilidade. Porque sou crítico ao culto à celebridade. Raramente dou entrevista no Brasil, embora faça em outros países. Tenho milhões de leitores, mas as pessoas dificilmente conhecem meu semblante. Certa vez aconteceu algo inusitado. Sempre que estou num avião, procuro conhecer quem está do meu lado. É uma oportunidade de dialogar, de conhecer mais o incrível ser humano. Senti-me ao lado de um homem de uns 35 anos. Ele estava impaciente, tenso, movimentava as mãos, os dedos sobre as pernas. Provavelmente queria um avião voasse numa velocidade de luz. Logo indaguei: tudo bem? Ele não queria conversa. Impostou a voz e falou secamente: tudo. Perguntei então: o que você faz? Ele usou um tom mais seco e curto. Ainda: executivo. Executivo do quê? Pensei eu. Do tráfico de drogas ou de setor de alimentos ou de roupa. Mas o sujeito não queria, em hipótese alguma, ser importunado por um estranho e, para me silenciar, sacou um livro da mala. O título: O Vendedor dos Sonhos, do próprio autor. Olhei para sua face e disse: eu conheço o autor desse livro. Em breve, ele será vendido para o cinema. O homem acabou que eu estava zombando dele. Duvidando de minhas palavras, afirmou laconicamente: ele mora no exterior. Em seguida, pedi que abrisse na página tal e disse que estava escrito: isso é aquilo. Desconfiado, ele foi verificar e ficou impressionado com o fato de eu conhecer o texto. Franziu a testa e, com uma voz autoritária, questionou-me: como você sabe disso? Então, me apresentei como autor do livro. O sujeito continuou achando que eu estava debochando dele. Levantou mais a voz e me inquiriu: mostre seu passaporte. Estávamos fazendo uma viagem doméstica. Eu não carregava meu passaporte, nem estava disposto a lhe provar nada. Afirmei: desculpa, a brincadeira. Não sou o autor. Eis que, nesse momento, apareceu a comissária de bordo e que me conhecia e disse: Dr. Cury, estou lendo um dos seus livros. Quando o executivo se convenceu de que eu era o autor, subitamente me deu um abraço, sacou seu celular e disse: vamos para o Facebook? Precisava de tudo isso? Eu só queria dialogar e ser humano para ser humano. Mas, infelizmente, como disse, nós estamos morrendo mais cedo emocionalmente, embora vivemos mais tempo biologicamente, não sabendo ser gestores de nossas emoções. Dilatar o tempo, dialogar, falar com nós mesmos, gastar tempo com aquilo que o dinheiro não pode comprar. Espero que você tenha sucesso nessa fascinante jornada. Saldar nossas dívidas e corrigir a rota. Devemos nos lembrar de que uma das mais graves consequências do PSA é a morte precoce do tempo emocional. Vivemos tão agitados
e atarefados ao longo da jornada existencial, que, quando parávamos para pensar sobre a vida, levamos um susto. Parece que, como afirmei, dormimos e não vimos o tempo passar. Perdemos o melhor de nós, de nossos filhos, amigos, cônjuges, cafundando na lama das preocupações, encheirados em nossa batalha mentais. A consequência é que não poucos seres humanos notáveis estão à beira da falência física e emocional. Quem não é fiel à sua qualidade de vida tem uma dívida impecável consigo mesma. Qual é o tamanho da sua dívida com sua qualidade de vida? Só mapear a sua mente de maneira transparente e honesta, você saberá. Para gerenciar a ansiedade produzida pelo mal do século, a SPA, é saltar nossas dívidas. Devemos usar essas técnicas diariamente. Ter coragem para velejar para dentro de nós mesmos, reconhecer nossas fragilidades, admitir nossas loucuras, corrigir rotas e nos educar para sermos autores da nossa própria história. E, acima de tudo, ter um caso de amor com a vida. E ninguém pode fazer essa tarefa por você. Nem filhos, parceiros, amigos, neurologistas, psiquiatras, psicólogos ou livros. Só você mesmo. Não traia o que você tem de melhor. Ou fim ou começo. E assim terminamos o livro. A Ansiedade, como enfrentar o mal do século, de Augusto Cury. Foram quinto capítulos. Eu me peguei em várias situações. Eu sei que tá ficando longo, mas são mais uns 2, 3 minutinhos. Eu me peguei no autossabotagem. Eu me peguei que a vida passou e eu não vi. Eu me peguei que eu tô perdendo. Eu perdi, meus filhos têm idade, as minhas netas estão crescendo e eu não tô perto delas. Então, seja você, faça uma reflexão da sua vida, porque eu vou fazer da minha. Esse livro eu ganhei, mas eu não tinha lido e eu li com vocês. A minha reflexão é a vossa reflexão. E eu quero agradecer a todos que me acompanharam nessa caminhada de 15 capítulos do livro. Sou muito grata. Vou ver se eu faço uma limpeza mental, porque é importante, mais importante que fazer uma limpeza no seu guarda-roupa, na sua casa, é a limpeza emocional. Se você conseguir fazer essa limpeza emocional no seu cérebro, você consegue manter a sua casa limpa, a sua vida em ordem e a sua juventude. E eu quero agradecer a todos os meus seguidores, a todos que são inscritos no meu canal. Se esse livro que você está lendo, você conhecer alguém que precise saber deste livro da ansiedade, que sofre da ansiedade, que sofre da depressão, que sofre de falta de autoestima, indique, que pode ajudar muita gente que está precisando. Tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e que Deus abençoe. Gratidão imensa. Até a próxima.
que agora eu vou fazer externo. Me aguardem.